Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu peço, Senhor, a graça de falar com sabedoria, ensinar com amor. E também o pedido desta quinta semana da Quaresma, a graça de me identificar com Jesus, que revela sua fidelidade ao Pai e ao Reino até o fim. Nesse quinto domingo da Quaresma, o Evangelho vai falar da pecadora apedrejada, quer dizer que se queria apedrejar, né? A gente sabe que Jesus, enquanto os fariseus e doutores da lei queriam apedrejar essa mulher e perguntavam a ele o que dizia Moisés, se era lícito apedrejar uma mulher pega em adultério ou não. Se fala muito sobre o que ele escrevia no chão, mas eu gostei muito desta campanha da fraternidade que mostra duas figuras. Esta que está aparecendo agora, ele escrevia sabedoria, e a outra, da página anterior, escrevia amor, né? Eu achei lindo isso, muito bonito. Sem dúvida, é o que ele sempre transmitiu, sabedoria e amor. Jesus sabia ler e escrever? Já me fizeram essa pergunta e eu pesquisei. Sim, sabia. Este evangelho que estamos vendo hoje diz que sabia escrever, porque estava escrevendo no chão. E naquele evangelho de Lucas 4, onde ele chega em Nazaré, na sinagoga, e lê o livro do profeta Isaías, a gente vê que ele sabia ler. Agora, eu tenho uma informação privilegiada dos judeus com quem convivi na minha juventude. Jesus sabia ler e escrever? Com certeza, porque na religião judaica, para ver o culto, são necessários 10 homens adultos. E a maioridade judaica é aos 13 anos, não é aos 18 como a nossa, e se realiza uma festa que se chama Bar Mitzvah. Bar quer dizer filho, mitzvah quer dizer mandamentos, quer dizer que ele já está apto a cumprir os mandamentos. E faz parte dessa preparação estudar o hebraico para ler a Torá e os demais livros do Antigo Testamento. Está vendo aqui na celebração? Ele está lendo, é o dia do Bar Mitzvah, eles estão na sinagoga e ele está lendo em hebraico. Todo judeu sabe ler e escrever por uma questão religiosa. Por isso é um povo culto e inteligente. Temos vários judeus pensadores, desde Freud, Albert Einstein, Spinoza, Martin Buber. Eu acho que seria uma ótima ideia todas as religiões adotarem esse procedimento. A gente acabaria com o analfabetismo no mundo, né? Jesus foi a Jerusalém para a festa da Páscoa aos 12 anos e ficou no templo com os doutores. É provável que tenha sido seu bar mitzvah. Jesus, nessa passagem, né, fala, tire a primeira pedra quem nunca pecou. Então, a psicologia conta dessa lei do espelho. Tem 4 leis, essa lei do espelho. Tudo que me incomoda, irrita ou quero mudar dentro do outro está dentro de mim. Eu só vou falar sobre essa. Mais uma vez, Jesus usa a lei do espelho. Por que você quer tirar o cisco do olho do outro e não tira a trave do seu? É a primeira lei do espelho. O que incomoda em você, numa outra pessoa, olha para dentro de você. Você vai ter uma grande chave de sabedoria. Você vai perceber que é a sua sombra que está incomodando, né? Ele mostra que a gente já está julgando o outro, que a gente não quer ver as nossas falhas, a gente só consegue ver no outro. Naquela época, eles estavam fazendo isso, atirando a pedra no outro, né? Mas hoje, essas difamações, essa tendência do ser humano está nas mídias, né? Até
até na igreja, nas comunidades, nas famílias, a gente está sempre suspeitando do outro, pensa-se mal dele, ele é condenado mesmo que às vezes não fale, não expresse no coração. Encontramos nas mídias, né? Nossa, hoje em dia, então, isso tá muito desagradável. Difamação, inclusive, que é muito difícil, né? Se já era ruim você fazer fofoca antes dessa facilidade de comunicação, agora, então, a arrogância também tem raízes em nosso interior. Isso diz o livrinho do Retiro Quaresmal, é o Adroaldo que está dizendo, né? E a gente concorda, né? Manifesta-se no nosso pensar e agir cotidianos. Dogmatismos, críticas amargas, comentários maldosos, desprezo, ironia, tudo isso destrói as relações e, às vezes, até o outro, né? Imagine uma fofoca o que pode fazer. Jesus era um homem livre, ensinava com sabedoria e amor, que é o tema desta campanha, né? Ele resgatava a dignidade das pessoas que encontrava, humilhados, excluídos, que eram os pobres, os doentes, especialmente os leprosos, nossa, eram muito excluídos, tinham que andar até com um sininho avisando que estão passando e todo mundo se afastava, né? E mesmo as mulheres e crianças não eram nem contados. Por exemplo, no milagre da multiplicação dos pães, se falava que tinha, por exemplo, 5.000 homens, não contava nem mulheres nem crianças. Jesus não via as pessoas através do filtro dos justos ou pecadores, nem projetava nelas suas necessidades, medos, antipatias ou sombras, como a gente acabou de ver aí na lei do espelho. Então, a mulher na época de Jesus, que era uma sociedade machista, o homem era forte porque lutava na guerra, né? Veja, olha a prece matinal do judeu naquela época. Ó Senhor, muito obrigado por não ter nascido gentil, quer dizer pagão, ou escravo, e nem mulher. Quer dizer, ser mulher não era uma coisa muito fácil mesmo, né? A mulher só podia casar e ter filhos, e se ficasse viúva ou divorciada, podia passar muitas necessidades, porque ela não podia trabalhar. O feminicídio era oficial. E ainda recebia ajuda dos outros homens. Veja, se Jesus não tivesse intervindo com essa sacada muito inteligente de atire a primeira pedra, essa mulher teria sido morta, apedrejada, e isso era um crime aceito. Os romanos, então, pior ainda, né? Tinham poder de vida sobre a mulher e filho. Se ele quisesse matar a mulher e o filho, matava e a lei não dizia nada. Até uns 70 anos atrás, nós vivíamos nesse machismo instituído socialmente, né? O feminismo, apesar dos exageros, eu não sou feminista nesse sentido, é que permitiu à mulher trabalhar e poder ter mais dignidade. Jesus era amigo da mulher. José Pagola escreveu um livro que chama Jesus, uma aproximação histórica, onde ele pesquisou e trouxe várias informações sobre a época de Jesus, né? E esse capítulo 8, né, vai dizer que Jesus era amigo da mulher, mas vai descrever primeiro a situação da mulher naquela época. A mulher era propriedade do homem, primeiro do pai, depois do marido. Não só era considerada fonte de tentação e ocasião do pecado, como era considerada frívola, preguiçosa, fofoqueira e desordenada. Era considerada vulnerável. O homem deveria proteger da agressão sexual de outros varões. Por isso era mantida reclusa no lar e retirada da esfera pública. Não podiam se apresentar sem véu e sem estar acompanhada de um varão. Isso é mantido ainda hoje nas tradições islâmicas, né? Quer dizer, o islamismo é uma religião, árabes,
que mantém muito das tradições até hoje. As mulheres que se aproximavam de Jesus pertenciam, de modo geral, ao extrato mais baixo daquela sociedade. Muitas eram enfermas e foram curadas por Jesus, ou viúvas indefesas, esposas repudiadas. Em geral, mulheres sozinhas, pouco respeitadas e de forma não muito boa fama. Havia também algumas prostitutas consideradas por todos como a pior fonte de impureza e contaminação. Era muito fácil, de acordo com aquela lei de 613 mandamentos, uma pessoa ficar impura, especialmente os homens, né? Se eles ficassem impuros, eles não podiam ir no templo, não podiam fazer oferecimento, enfim. Haviam várias leis que restringiam a vida do homem se ele se tornasse impuro. E olha, era muito fácil ficar impuro. E um dos jeitos de ficar impura era se aproximar de uma mulher que não fosse de boa fama, né? Sei lá, uma prostituta, e outras coisas que eu vou dizer agora, né? Por exemplo, ela ficava impura durante a menstruação, isso ainda é conservado nos árabes, os costumes islâmicos. Pós-parto de menino por 40 dias, ela era considerada impura, não podia se aproximar. E de menina, 80 dias, vejam só. Quer dizer que o estado quase permanente da mulher era de impureza ritual. Por isso aquele pedaço, né, aquele trecho do Evangelho que destaca a mulher hemorroíça, que tinha uma menstruação, né, hoje em dia, eu mesma tive, há uns 50 anos mais ou menos, uma menstruação que não parava, que tem a ver com o útero, um problema de útero, né? E essa mulher estava há 12 anos menstruando, quer dizer, ela era totalmente impura e por isso não podia tocar no Senhor. Por isso que ela tocou nele escondida, porque não lhe era permitido tocar em ninguém, ela estava impura e tornava outra pessoa impura. É muito bonita essa passagem, porque Jesus sente que saiu uma força de si e ela acaba revelando, né, o seu desejo. E Jesus não fala, nossa, agora você me tocou, eu estou impuro, não posso ir no templo. Ele fala, não, a sua fé te curou, vai em paz. O mais grave era talvez sua consciência de inferioridade à mulher, né? E a sensação de afastamento do Deus Santo que habita no templo. Era a sensação dessa mulher que não queria se apresentar, né? Porque ela devia estar anêmica, mas acho que o mais grave é essa consciência de inferioridade, né? Essa sensação de afastamento de Deus e de todos, né? Jesus não se enreda em questões de sexo e pureza ritual. A partir da sua experiência do reino de Deus, não olha a mulher como fonte de tentação nem possível contaminação. Aproxima-se das mulheres sem receio e as trata abertamente, sem deixar-se condicionar por nenhum preconceito. Para as mulheres só podia ser atraente aproximar-se dele, para mais libertar-se, ao menos momentaneamente, da vida de marginalização e trabalho que levavam em suas casas. Algumas aventuram-se a segui-lo pelos caminhos da Galileia. Por isso, aquela mulher do Evangelho de Lucas, né, que vai até a casa de Simão, entra, né, e unge os pés de Jesus com lágrimas e perfume, é uma mulher muito agradecida. Poderia ser essa que foi salva do apedrejamento, mas Jesus resgatou muitas mulheres. É uma dessas resgatadas, né? Eu gosto muito dessa música. Ela muito amou, tem a minha paz. Vai seguir caminho sem temor. Sabe quem eu sou e será capaz de espalhar na terra o meu amor. Porque quem foi resgatada da sua miséria, né?
com tanto amor por Jesus, se sente muito grata, não tem medo do que os outros vão dizer, de se expor, do julgamento de Simão e dos outros homens da casa. Vai espalhar na terra o amor de Jesus, né? Eu também tive uma experiência de ser acolhida por Jesus. Eu voltei para a igreja, já era adulta, né? Senti um apelo de Deus nesse sentido e me engajei primeiro nos Carmelitas durante 2 anos, mas em 2000, quando conheci os exercícios espirituais aqui no Mosteiro de Itaici, entendi que tinha achado meu tesouro, né? A pérola perdida, e foquei minha vida na espiritualidade e na espiritualidade inaciana. Então, depois de um bom tempo, que eu já tinha feito os exercícios de 30 dias, inclusive, eu rezava o livro do Álvaro Barreiro, Os 30 Anos da Vida Oculta de Jesus em Nazaré. E, numa Eucaristia, Jesus me disse no coração, durante 30 anos, que foi o tempo que eu fiquei afastada da igreja, eu estive oculto, mas não ausente. Eu sabia de cabeça que Deus mora dentro de cada pessoa humana, mas experimentar essa verdade me desconcertou. Chorei 1 hora inteira seguida depois dessa comunhão, porque pensava em tantos pecados cometidos nesses 30 anos que vivi afastada da igreja. Tive vontade de me confessar e consegui, foi muito bom. Por fim, eu compreendi que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos, São Paulo, que experimentou isso, publica e consola a gente, né? Jesus consegue expressar como Deus é amor. A sua vida é uma exegese do Pai. Ele explica Deus com a sua vida, que Deus é amor, que Deus é misericórdia. Como acompanhante espiritual, nunca julgo o pecado que me contam, pois tenho plena consciência de tudo que já fiz. Deus detesta o pecado, mas ama o pecador e sempre o chama de volta para junto de si, como vimos na parábola do Pai Misericordioso no domingo passado. Que o Senhor mesmo... Eu quero agradecer, antes de pedir a bênção, agradecer a Deus que me chamou a esse ministério dos exercícios espirituais, de acompanhar pessoas, e agora de fazer essa pequena catequese, né, em forma de videoaula. Eu quero agradecer também a Darlene, do Núcleo Inaciano de Sorocaba, que me ajudou com a revisão de português e teológica. Agradecer a Ernesta, da Celestinos Montserrat, que me ajudou com as inserções do Pagola. Ela fez essa seleção e passou para mim. E a Dani, do Centro da Juventude Anchietano, que fez essas bonitas, como que eu posso dizer? É uma revisão da arte da apresentação no PowerPoint, né? Ela põe uns enfeites, ela tem um senso estético muito bom. E agradeço a Deus pela vida, por ter me resgatado, por ter me chamado, por ter me sustentado, me ensinado e me amado até hoje. Que Ele mesmo nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.